Não se cale. A minha história é uma história comum da maioria das histórias de meninas, de crianças que são violentadas, né, que aparecem dentro de casa e onde a gente menos espera. Durante muito tempo eu sofri por depressão, ainda sofro, vivi uma história muito complicada, tentei por várias vezes o suicídio, tentei por várias vezes me culpar, tentei por várias vezes me isolar, fiz vários tratamentos psicológicos, fiz vários tratamentos com medicação para curar essa ferida que até hoje não cicatrizou. A pedidos da minha amiga Vanessa, eu estou revelando uma história minha que dói muito em contar, né? Hoje já não é tão sofrido, porque eu fui trabalhando isso na minha cabeça com os tratamentos psicológicos e tudo. Mas estou aqui só está a minha voz porque eu não quero me expor. Porque infelizmente a gente vive numa sociedade onde, apesar da gente ser a vítima, infelizmente nós somos apontadas como culpadas. Eu vivi uma história muito difícil. Eu cresci sendo filha de Antônio e 2 anos depois a minha irmã Luzia, né, nasceu. E eu com o Antônio era muito feliz, ele era um pai maravilhoso, mas teve um problema sério de saúde e minha mãe teve que tratá-lo e a gente, de uma certa forma, teve que ser afastada, porque a doença dele era grave, tivemos que ser afastados, mas a minha família, por consequência da doença, também se afastou da minha mãe. A minha mãe precisou fazer várias coisas, fazer encomendas de comida, né, de quentinhas, alugava os quartos para poder tratar da gente, para poder manter a gente numa escola, vestir e ter um patamar razoável. Enfim, o meu pai, quando eu tinha 14 anos, eu tinha um padrinho, Luiz. Esses nomes são todos fictícios, ok? Eu tinha um padrinho Luiz e esse padrinho era uma pessoa também muito presente na minha vida. Só que Luiz morreu quando eu tinha 13 anos. E o meu pai Antônio, após ter se curado, começou a apresentar um câncer na garganta. E ele separou da minha mãe porque ele começou, após ter se curado, ele começou a beber, começou a arranjar mulheres na rua. E minha mãe, né, chateada de uma certa forma, e é legítimo isso, porque ela tratou dele durante muitos anos, ao invés dele cuidar da família, né, ele começou a fazer as coisas que ele não pôde fazer enquanto doente. Então minha mãe separou dele e foi viver a vida dela, dando quentinhas e tal. E ele ficou doente, arranjou uma outra pessoa, ficou doente, ficou com câncer e estava no hospital. E de repente eu descobri conversas, descobri que ele não era o meu pai biológico. E de repente apareceu um homem na minha vida, né? E esse homem começou a frequentar a nossa casa, começou a dar presentes, começou a chamar para sair. E nesse chamar para sair começou a me tocar, começou a me pegar, e eu fiquei muito assustada com essa história, porque a minha mãe nunca deixou ninguém estar dentro de casa. Nenhum homem que fosse, nunca deixou, e de repente ela deixou essa pessoa entrar, frequentar a nossa casa, deixar sair, né? E eu, ao sentir essas coisas, eu comecei a me assustar e comecei a não querer sair,
a não querer estar, até que eu descobri que esse homem era meu pai biológico. E foi muito difícil para uma menina tímida, com 14 anos, perder seu padrinho. Saber que meu pai estava morrendo no hospital e descobrir simultaneamente que ele não era meu pai biológico, portanto, perdi a minha identidade, descobri que eu tinha um outro pai, que foi apresentado como pai biológico, e esse homem me assediou durante alguns anos. Me tocava, me pegava e eu ficava assustado e dizia que aquilo era beijo de carinho, que era toques de carinho, e aquilo tudo me dava nojo, me assustava, me deixava muito transtornada. Por várias vezes tentei tomar os comprimidos da minha mãe, cheguei a tomar os comprimidos da minha mãe, tive febres, né? Chorava, tinha febres emocionais e eu me afastava dele. Minha mãe falava que eu era má, que ele era um homem rico, que ele poderia nos ajudar e que eu era ruim, que ao invés de me aproximar dele, eu me afastava, sendo que ela não sabia de nada. E quanto mais ela falava mal de mim, mais eu me, me, me culpava e me enclausurava. E aquilo ali era um sofrimento imenso. Até que um dia, eu já perto de completar 18 anos, esse sofrimento durante alguns anos, ele fez uma festa e me chamou. E lá tinha algumas pessoas e de repente ele pegou, já não tinha mais ninguém na casa, me convidou para ir até os lugares da casa e me levou até o quarto. Abriu um cofre, me mostrou algumas joias, algumas coisas e depois pegou uma arma e colocou na minha cabeça e disse que se ou eu fazia ou eu morria. E ali foi consumado uma violência, uma dor que eu não consigo até hoje, né? Consigo administrar, mas não consigo até hoje esquecer. E a culpa sempre carregando nas minhas costas, né? A gente sempre fica carregada de culpa. Eu fugi, fui para o meio da rua, da estrada, pedi carona e pedi que me ajudasse até me levar em casa, dizendo que tinha sido assaltada. Não tinha coragem. Contei para minha mãe o que se passava, mas não contei a violência de fato, o estupro. Não tive coragem. Mas foi muito difícil, eu tive que viver com isso, conviver com essa história. E os anos se passaram, eu casei, tentei administrar, fiz várias terapias, fiz várias coisas, tentei, de uma certa forma, não guardar uma mágoa da minha mãe, porque de uma certa forma também ela não sabia, mas no fundo, no íntimo, existiu. Por outro lado, tentei refazer a minha vida e hoje eu estou refazendo, né? Ainda tomo antidepressivos, consegui ter uma família, consegui ter um filho, consegui refazer a minha vida. Mas é difícil, a gente tem que matar um leão por dia. Tentar visualizar a vida normalmente, sem que a sombra do passado nos tome conta. E é assim que eu vivo. E digo que quem passa por isso nunca esquece. Mas quem estiver vivenciando isso, não se cale, não tenha medo, não se sinta pressionado, não se sinta acuado. Denuncie, fale. As ameaças é só para assustar, né, a vulnerabilidade que uma criança tem
e fazer manobra, manipulação e chantagem, dizendo que vai matar os pais, dizendo que vai contar para os pais, vai dizer que é mentira, mas tudo isso é conversa, é só manipulação. Não tenham medo, conte, não se escondam, porque vocês podem salvar uma vida, vocês podem salvar uma criança de um trauma para o resto da vida. É difícil, é muito difícil viver com esse trauma.